Mateus capítulo 23, versículo 27 a 32. Temos aqui mais uma forte crítica do Evangelho de Mateus ao judaísmo formativo e ao farisaísmo de sua época. Aqui no caso é posto na boca de Jesus que Jesus chama os mestres da lei e fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados, Chama novamente de mestres da lei e fariseus hipócritas, que construís sepulcros para os profetas, enfeitais os túmulos dos justos, mas, porém, são responsáveis pelas mortes dos profetas e dos justos. Ora, a grande acusação que aparece constantemente no Evangelho de Mateus para com os fariseus e mestres da lei é que eles são hipócritas. Então vale ressaltar aqui que nós precisamos ter o devido cuidado, que não eram todos os fariseus que eram hipócritas no tempo de Jesus, que senão a gente pensa que todos eram pecadores desta forma. Não. Com certeza haviam judeus piedosos, fariseus piedosos, mestres da lei coerente com a sua fé. Aqui é o Evangelho de Mateus, é o catequista Mateus dialogando, debatendo, discutindo com os fariseus que os expulsaram da sinagoga pelo fato deles acreditarem em Jesus. E o grande pecado que é denunciado, a grande incoerência que é denunciada, é a questão deles serem hipócritas. Ou seja, hipocretes em grego significa máscara. Ou seja, um hipócrita é um mascarado. Ele aparenta ser uma coisa, mas é outra. Então, no fundo, Mateus está chamando o judaísmo formativo de sua época de um farisaísmo de aparência. Por quê? Porque aparenta-se cumprir a vontade de Deus, vivendo todos os mandamentos, até os menorzinhos dos mandamentos da religião, mas aquilo que é o essencial não se vive: a justiça, a fidelidade e a misericórdia. Por isso, são também sepulcros caiados, porque por fora são lindos, mas por dentro estão cheios de podridão. E no fundo, eles perseguem aqueles que são os profetas e verdadeiramente justos. A saber, para o Evangelho de Mateus, os profetas e justos são a sua própria comunidade, a comunidade mateana, que se entende como uma comunidade messiânica, porque acredita que o Messias já veio, Jesus de Nazaré, ressuscitado e estabelecido como Messias por Deus, mas ao mesmo tempo que vive o judaísmo a partir de uma leitura do próprio Jesus, a partir de uma interpretação do próprio Jesus. Mas só que eles estão sendo expulsos, eles estão sendo perseguidos. E esse debate é fervoroso, esse debate é constante. Então, no fundo, Mateus está realizando esse debate, está fazendo essa crítica ao judaísmo formativo farisaico de então. Agora, trazendo para nós hoje, a crítica também é muito pertinente a pessoas muito religiosas, as pessoas que se dizem muito religiosas hoje. Por quê? Hoje há pessoas que aparentam ser plenamente religiosas, mas no fundo não têm santidade, no fundo é só aparência. São que nem sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas podres por dentro. Perseguem os profetas e justos, porque hoje em dia tem muitas pessoas na igreja que têm exercido profecia, têm chamado a igreja a viver a fidelidade do Evangelho, o cuidado aos pobres, a prática da justiça, E muitas vezes são perseguidas por essas pessoas que se consideram as verdadeiras religiosas, as verdadeiras católicas. Então é necessário ter o devido cuidado, porque esse pecado da hipocrisia também pode ser um pecado muito atual e um pecado que muitos possam estar vivendo em nossa igreja.